Olá, você é muito bem-vindo ao curso de pregação. Você sabe que essa é a nossa terceira aula e o tema é como entender o texto inspirado. Vamos começar pensando na Bíblia Sagrada. É um fato que muitas pessoas leem a Bíblia sem se preocupar com aquilo que os escritores bíblicos tinham em mente quando a escreveram. Essas pessoas leem procurando apenas um pensamento ou uma verdade que ilumine a vida, que ajude em uma determinada necessidade. Esse tipo de leitura tem o seu lugar e pode ser proveitoso em relação a determinadas passagens, especialmente aquelas que trazem conforto e as que tratam de princípios morais. Mas é superficial e abre espaço para que os textos sagrados sejam distorcidos a fim de se adaptar às ideias preconcebidas do leitor, de modo que se entenda o que se quer e não aquilo que realmente o texto está dizendo. Em oposição a esta prática, podemos estudar a Bíblia de modo sério, sempre honesto, profundo, proveitoso. Há basicamente três maneiras pelas quais se pode analisar os textos bíblicos: interpretando, reinterpretando e aplicando. Pensemos agora na interpretação. O objetivo de se interpretar um texto é descobrir o que ele significava para quem o escreveu. Isto é, lá para o seu autor, o que ele tinha em mente na ocasião, quando anotou as palavras que estamos considerando. Para que a interpretação seja correta, é necessário que o intérprete utilize as ferramentas adequadas e siga determinadas regras. Entre as ferramentas, destacamos o texto na língua original e dicionários e gramáticas referentes a essa língua. Quando isso não é possível, precisamos de algumas boas traduções, dicionários, comentários e enciclopédias da Bíblia. As regras de interpretação são fornecidas por uma ciência chamada hermenêutica, que também é utilizada para a compreensão de outros escritos religiosos ou seculares. E passamos agora a pensar nessas regras. Nas Escrituras, há muitos estilos literários, cada qual com suas peculiaridades, que devem ser respeitadas pelo intérprete. Ali encontramos, entre outros, prosa, poesia, história, profecia, apocalíptico, parábola, alegoria e provérbio. Assim, para entendermos a mensagem, precisamos determinar o tipo de literatura que está sendo utilizado pelo escritor e então analisar o texto fazendo uso das regras de interpretação próprias daquela categoria. É necessário também levar em conta o contexto escriturístico e o contexto histórico. O primeiro, contexto escriturístico, se refere aos demais textos que cercam a porção que estamos estudando. Com pouquíssimas exceções, como é o caso da maioria dos provérbios, os textos não estão soltos, mas sim ligados àquilo que está escrito antes e depois. Quando isso é passado por alto, podemos chegar a uma conclusão bem diferente daquela pretendida pelo escritor sagrado. Já o contexto histórico diz respeito às circunstâncias em que se encontrava o escritor e aqueles que foram os primeiros destinatários do escrito. Devemos buscar respostas para as seguintes perguntas: quem escreveu? Quando? Onde? Para quem? Por quê? Especialmente no caso dos livros do Antigo Testamento, às vezes é possível conhecer também a condição política, econômica, social e religiosa de Israel, na época em que o livro foi escrito, bem como a situação política internacional, que a miúde tinham seus reflexos na vida espiritual do povo de Deus. Enfim, há diversas regras que podem ser encontradas em livros que tratam especificamente desse assunto. Quando procedemos dessa maneira, dizemos que foi feita uma exegese do texto. Ao contrário, quando alguém não leva em conta essas coisas e entende o que quer, é dito jocosamente que ele fez uma exegese.
Além de interpretar um texto, existe também a reinterpretação. Uma situação interessante acontece apenas com alguns textos, que geralmente são proféticos. Via de regra, a primeira preocupação de um profeta era profetizar para os seus dias, para os seus contemporâneos. É verdade que há algumas exceções, como é o caso de certas porções do livro de Daniel, quando o vidente está profetizando diretamente para um futuro distante, de modo que sua mensagem não tem relevância para a época em que está vivendo. Você pode conferir isso em Daniel capítulo 12. Mas também acontece que alguns textos bíblicos possuem mais de um significado. Assim, uma determinada passagem pode ser importante para os contemporâneos do profeta e, ao mesmo tempo, para outra geração que viverá num longínquo futuro. O próprio profeta pode saber ou não que sua mensagem possui outro significado além daquele imediato. Contudo, o Espírito de Deus, que está por detrás do mensageiro humano, determinou que suas palavras tivessem um sensus plenior, ou seja, um sentido maior e mais completo do que aquele que inicialmente aparentavam. Para diferenciarmos interpretação de reinterpretação, vamos analisar o que se encontra em Oséias, capítulo 11, verso 1, onde nós lemos: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Essas são palavras de Deus. O contexto mostra claramente que Deus está falando do povo de Israel, a quem considerava como filho. Neste verso e nos seguintes, Deus está relembrando as muitas demonstrações de amor e terno cuidado que ele manifestara para com eles, desde que os tirara da escravidão do Egito através de Moisés. Como um pai amoroso trata o seu filho, ainda menino, o Senhor amara Israel desde o início. Ele o havia tomado em seus braços, ensinaram a andar, dera-lhe comer. Contudo, eles se desviaram do Senhor vez após vez, firmando-se na idolatria e recusando-se a converter. Como não dessem ouvidos ao convite de Deus, esse retiraria a sua proteção e eles seriam levados em cativeiro para a Assíria. Portanto, para Oséias, neste texto, o filho é Israel. E o chamado do Egito é aquele que Deus fez por meio de Moisés e que resultou no Êxodo. Esta, em resumo, a interpretação do texto. Contudo, cerca de 8 séculos mais tarde, depois de Oséias, outro escritor inspirado, o apóstolo Mateus, em seu Evangelho, capítulo 2, verso 15, após contar a fuga de José, Maria e o menino Jesus para o Egito, a fim de escaparem da matança em Belém, cita parte do mesmo versículo de Oséias e diz que foi o cumprimento daquele episódio quando Jesus voltou do Egito com seus pais. Assim, de acordo com Mateus, o filho é Jesus, e o chamado do Egito ocorreu nos primórdios da era cristã, quando o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Mateus 2, versos 19 e 20. Ora, antes de Mateus fazer essa declaração, jamais poderia alguém, estudando o livro do profeta Oséias, chegar a tal conclusão. A interpretação não permite. Mateus tirou a citação do seu contexto original e a utilizou em outro completamente diverso. Ocorre que quando o Espírito Santo levou Oséias a anotar as palavras do Egito, chamei meu filho, já havia planejado que estas se referissem primeiro ao povo de Israel, quando do Êxodo, e em segundo lugar a Jesus, quando seus pais retornassem com ele para o território de Israel. Portanto, o que Mateus fez foi correto, porque ele estava escrevendo sob a inspiração do Espírito de Deus. Assim sendo, em nosso estudo da Bíblia, podemos encontrar algum texto
que foi citado posteriormente por outro escritor inspirado, que o retirou de seu contexto original e lhe deu um novo significado. Nesse caso, dizemos que o texto foi reinterpretado e buscamos descobrir esse novo significado. Observe, você deve notar que uma interpretação do texto original não revelará o significado maior e mais completo. A única maneira segura de sabermos isso ocorre quando outro escritor inspirado posterior assim o declare. É necessário ressaltar que ninguém, nem eu nem você, ninguém tem o direito de reinterpretar um texto a seu bel prazer. Um texto só pode ser reinterpretado por alguém que seja inspirado por Deus, como é o caso dos profetas e apóstolos. O que podemos fazer é descobrir se algum personagem inspirado posterior reinterpretou a passagem bíblica que estamos analisando. Acrescentamos ainda que a grande maioria dos textos bíblicos não possui qualquer reinterpretação. Além de interpretar um texto, de reinterpretar, existe a aplicação do texto. Depois que ele foi interpretado, entendido, agora que se sabe o que ele significava no passado, ele precisa ser aplicado no presente. Aplicar significa extrair dele a lição espiritual para a vida presente. O pregador deve perguntar: como esse texto ajuda a mim e aos meus ouvintes em meio às nossas lutas, necessidades, desafios? Deve-se notar que a intenção da Bíblia, ao falar do passado e do futuro, é aplicá-lo ao presente. O valor da interpretação jamais deve ser desprezado, pois se não houver uma interpretação ou se ela for incorreta, corre-se o risco de se fazer uma aplicação que não condiz com a verdade, de modo que resulta em indivíduos e congregações formando caracteres e adotando procedimentos que destoam daquilo que foi planejado por Deus. Observe um exemplo de aplicação de um texto em que o pregador não se preocupou em interpretar, foi direto aplicando. O texto é de Marcos 7,19, uma linha apenas, diz assim: e assim considerou ele puros todos os alimentos. A aplicação, notadamente equivocada, foi que podemos comer qualquer alimento sem incorrermos em pecado. Se esse pregador tivesse feito o seu trabalho de interpretação, teria respeitado o contexto desse verso, a narrativa no qual o versículo está inserido, e perceberia que todos os envolvidos, Jesus, os discípulos, os escribas e fariseus que fizeram a acusação, todos ali eram judeus. Nenhum deles utilizava alimentação imprópria. Nenhum deles possuía qualquer dúvida sobre essa questão. Este não foi o foco da discussão. O assunto que veio sendo tratado ali, nessa página da Bíblia, se concentrava na prática de lavar as mãos repetidamente antes de uma refeição, um ritual. Os discípulos estavam comendo sem ter lavado as mãos. De acordo com as regras rabínicas, não as regras de Deus, isso era pecado. Foi por essa razão que veio a condenação dos líderes judeus e a explicação dada por Jesus. Também, um exame do texto paralelo de Mateus, especialmente sua conclusão, é suficiente para clarear o assunto. Mateus, quando trata desse mesmo assunto, escreveu assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Mateus 15, 19 a 20. Note agora outro exemplo. Neste caso, de uma aplicação baseada em uma interpretação incorreta. O texto é de Colossenses 2,14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. O pregador interpretou
que o escrito de dívida que foi removido é a lei moral. Consequentemente, a aplicação distorcida foi de que não mais necessário guardarmos os mandamentos da lei moral. Embora o verdadeiro sentido de um texto bíblico e o princípio nele contido não mudem com o passar do tempo, sua aplicação depende da época, da cultura, das circunstâncias e das necessidades dos ouvintes. Como exemplo, citamos o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Ali o apóstolo apresenta um princípio e sua aplicação. O princípio declara: quando fazendo uso de nossa liberdade e saber, procedemos de maneira que nosso irmão fraco tenha sua consciência contaminada e golpeada, e assim tropece e pereça, estamos pecando contra esse irmão e contra Cristo que por ele morreu. A aplicação para aqueles que receberam essa carta apostólica, aplicação desse princípio que citamos, se referia à comida sacrificada aos ídolos. Nas cidades pagãs, a carne podia ser encontrada nos mercados e nos templos pagãos, e nesses ela era mais barata. Por isso, alguns cristãos, para economizar, e sabendo que embora tivesse sido oferecida em sacrifício a ídolos, de fato os ídolos não são nada, e que, portanto, o alimento não havia sido alterado. Eles faziam uso desse alimento sem a maior preocupação. Esses também, quando convidados por algum amigo não convertido para participarem de uma refeição na qual era servido esse tipo de carne, aceitavam. Outros, porém, que haviam tido muita familiaridade com os ídolos, viam nisso um comportamento pecaminoso e ficavam escandalizados e abalados em sua fé. Paulo, então, recomenda aos primeiros que abram mão de sua liberdade por amor aos segundos. Todavia, hoje, de um modo geral, nós não temos mais qualquer tentação ou dificuldade com esse assunto, porque o alimento que vamos comprar não foi oferecido a algum ídolo antes de ir para o mercado. O fato é que o princípio permanece, exigindo que consideremos o bem-estar espiritual de nossos irmãos acima de nossa liberdade individual. Mas pode haver outras aplicações em diferentes lugares, épocas, circunstâncias. Portanto, pode ocorrer que em algum procedimento seja perfeitamente aceitável em minha relação com Deus, mas que por imaturidade cristã de meu irmão que me observa, sirva para fazê-lo tropeçar e enfraquecer na sua fé. Então, sabedor disso, em obediência ao princípio, eu vou declinar de minha liberdade por amor a esse irmão. Embora eu possa também, é verdade, com o correr do tempo e paciência, ensiná-lo de modo que ele se torne um cristão esclarecido e maduro. Enquanto que a interpretação do texto atinge nosso intelecto, a aplicação deve contribuir para moldar nosso caráter e conduta. A primeira está relacionada ao saber, e a segunda ao ser e ao fazer. A tarefa da pregação é basicamente a de aplicar o texto à vida dos ouvintes. Sem aplicação não há sermão. Sem aplicação, a mensagem frequentemente deixa de ser relevante, porque o ouvinte geralmente não percebe como aquela porção bíblica se relaciona com sua vida e o abençoa. A aplicação tem sido comparada a uma ponte entre o mundo bíblico e o mundo atual. Para construí-la, o pregador deve conhecer bem as duas margens que ele irá ligar, o texto bíblico e seus ouvintes. Se ele conhecer bem e souber interpretar corretamente as Escrituras, mas não conhecer a natureza humana, as lutas, provas e tentações, e a cultura e as condições em que o povo se encontra, então será semelhante àquelas pontes inacabadas que começaram a ser construídas a partir de uma das margens e que por qualquer razão são abandonadas, esquecidas a meio caminho e que para nada aproveitam. O mesmo ocorrerá se ele estiver bem familiarizado com os seus ouvintes, se conhecer bem a natureza humana, mas desconhecer o correto ensino bíblico. Como pregadores, precisamos conhecer bem as Escrituras e bem os homens e os dias em que vivemos. Precisamos saber como melhor abordá-los e como levar a eles a palavra que salva.
Para tanto, é relevante ter contato direto com o povo, inclusive por meio da visitação. Em realidade, o principal responsável pela aplicação da palavra ao coração humano é o Espírito de Deus. Aquele mesmo Espírito que produziu as Sagradas Escrituras e que as preservou através dos séculos e fez com que o pregador as entendesse. Ele deve agora aplicá-las aos ouvintes. E ele faz sua obra antes, durante e depois da pregação. É ele quem induziu o pregador a escolher aquele texto ou tema específico e que o impeliu, e também as pessoas, para irem ao local de culto naquele dia exato. É ele que durante a pregação traz lembranças, revela necessidades, desperta a consciência, faz sugestões, move a vontade e vivifica o coração. É ele que depois do sermão, quando a vida continua, dá força para mudar e restaura o homem à imagem de Deus. Todavia, frequentemente, ele se vale dos pregadores e os usa como seus agentes para fazer a pregação. Foi o que ocorreu com os profetas, os apóstolos, com João Batista e com o próprio Cristo. Há ouvintes que simplesmente não sabem como aplicar a sua vida o ensino bíblico se não houver a orientação do pregador. Eis algumas sugestões para o pregador efetuar aplicações com a devida correção. Primeiro, lembre que a aplicação não deve surgir da imaginação do pregador, o que pode ser chamado de aplicação alegórica. Antes deve brotar naturalmente do texto que está sendo estudado. Os ouvintes precisam perceber que a aplicação está contida no princípio exposto pelo texto. Eles precisam ver nela a logomarca "assim diz o Senhor". Quando isto ocorre, ela é de fato uma aplicação homilética e deve ser considerada como palavra de Deus. A aplicação pode ser vista desde o próprio título, que deve cativar o ouvinte. Assim, um exemplo, se você pregar sobre Gênesis 12, em lugar de colocar o chamado de Abraão como título de seu sermão, escolha saindo da zona de conforto ou algo parecido. A aplicação deve ser feita desde o início da exposição, em qualquer momento, sempre que possível. E na conclusão, a aplicação atinge o clímax. A aplicação mostra como a verdade bíblica se relaciona à experiência dos ouvintes, aos seus problemas pessoais. E ela faz o ouvinte ver o que deve ser feito e apresenta sugestões práticas de como fazer e o persuade a fazer. A aplicação, de fato, desafia os ouvintes e convoca eles à ação. Ela não deve ser apenas negativa, indicando o que não fazer. Deve ser feita de maneira que o ouvinte perceba aqueles aspectos em que precisa mudar, e não apenas a parte que lhe é favorável, aquela que ele já está praticando, obedecendo. Ela deve atingir seus pontos fracos. Há assuntos que podem ser aplicados aos ouvintes em geral, enquanto que outros só podem ser aplicados a classes especiais. Assim, há textos só para líderes, outros só para mulheres, outros só para jovens e assim por diante. Algumas vezes é melhor utilizar a expressão "você" e não "nós", pois assim o ouvinte é atingido mais direta e pessoalmente. Outras vezes, quando tal procedimento poderá causar a impressão de que o pregador pensa que é melhor do que os demais, é melhor o pregador se incluir, empregando a primeira pessoa do plural, "nós". Também pode acontecer que em alguns pontos do sermão, as lições que advêm da Bíblia sejam tão óbvias que se torne desnecessário que o pregador faça aplicação. Algumas vezes, aquilo que os homens percebem no texto, sem que o pregador lhes diga claramente, poderá produzir maior efeito. A aplicação geralmente é específica e definida, mas há ocasiões em que pode ser apresentada mediante sugestão, como é o caso de uma ilustração que por si mesma aplica uma determinada verdade. Se houver na igreja um problema muito delicado, talvez o melhor seja não ser tão específico na aplicação, confiando na aplicação feita pelo Espírito Santo. Existem textos em que a interpretação e a aplicação podem coincidir.
Quer dizer, o que significava para os ouvintes do passado, significa hoje para nós também. Nesse caso, geralmente são aqueles textos que tratam diretamente de princípios morais ou espirituais e que são expressos por meio de um linguajar que em sua clareza e abrangência alcançam todos os homens ou todos os cristãos. Ao aplicar, é necessário deixar claro que a nossa obediência à palavra resultará em bênçãos e crescimento espiritual. Como vimos, a aplicação é um aspecto essencial do sermão. Sem ela, a exposição da palavra nem sequer pode ser chamada de sermão. Ela se constitui na ponte entre o mundo bíblico e o mundo contemporâneo. E para que expresse a vontade de Deus para a nossa vida, deve ser precedida de cuidadosa interpretação. Embora o Espírito de Deus seja o grande aplicador da verdade, com demasiada frequência, ele se vale do pregador como seu agente para moldar a vida e o caráter dos ouvintes. Assim, minha irmã, meu irmão, nós aprendemos hoje muitas coisas boas para a nossa vida pessoal, como nós podemos compreender para nós mesmos a palavra de Deus, mas também como podemos entendê-la para partilhar com nossos irmãos, irmãs e outros mais através da pregação. Continue revendo essas aulas, aplica aí o seu pensamento e ore a Deus e procure desenvolver-se cada vez mais. E assim você vai ser também um instrumento na mão de Deus. Na próxima aula vem outro tema muito importante, eu aguardo você. Nos vemos lá.